A gente atualiza a guerra no Oriente Médio. O ministro das Relações Exteriores do Irã disse hoje que a falta de confiança é um dos motivos para o atraso nas negociações com os Estados Unidos. Segundo a autoridade, as posições contraditórias de Washington e os ataques de Israel no Líbano também prejudicam a diplomacia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, devolveu com alterações um texto de um acordo proposto por Teherã para o fim do conflito, estendendo ainda mais as negociações. Ao mesmo tempo, Washington realizou ataques de autodefesa no Irã durante o fim de semana. Os disparos tiveram como alvo radares e centros de comando e controle. O Comando Central dos Estados Unidos disse que a ofensiva foi uma resposta a ações agressivas de Teherã, que incluíram o abate de um drone americano. O pesquisador de Harvard, Vitélio Brustolin, que também é professor da Universidade Federal Fluminense, falou sobre as negociações entre Estados Unidos e Irã. Ele destacou que Washington segue sem alcançar o objetivo de limitar o poder iraniano. Os Estados Unidos não conseguiram alcançar um dos objetivos dessa guerra, que seria limitar o poder do Irã. O Irã hoje projeta poder, sobretudo fechando o Estreito de Hormuz, e nós vemos essa projeção de poder pelos efeitos na economia, porque é 20% do petróleo mundial que passa por ali, e o mundo inteiro sofre os efeitos desse fechamento que não havia antes dessa guerra. Agora o Irã, inclusive, almeja cobrar pela passagem pelo Estreito de Hormuz, o que seria uma violação do direito internacional, já que o estreito é uma formação natural por definição. Então, no final das contas, o Trump não conseguiu alcançar os seus objetivos nessa guerra e, nesse momento, o Irã negocia questões que antes nem estavam na mesa. O Irã quer, por exemplo, que os Estados Unidos liberem 24 bilhões de dólares que estão congelados em sanções internacionais, sendo que esse dinheiro poderia ser utilizado pelo Irã justamente para ampliar o seu programa de mísseis ou financiar grupos que são considerados terroristas. E ainda falando sobre a tensão no Oriente Médio, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ordenou que as tropas avancem ainda mais no Líbano na ofensiva contra o Hezbollah. As forças terão como alvo redutos do grupo apoiado pelo Irã nos subúrbios da capital Beirute. A escalada acontece em meio ao cessar-fogo, que entrou em vigor no dia 16 de abril. Mais de 3.300 pessoas morreram no Líbano desde o início da guerra no Oriente Médio, segundo dados do governo libanês. Israel afirma que 24 soldados e 4 civis também foram mortos no período. E é claro que a gente segue acompanhando a situação no Oriente Médio. Diante de qualquer atualização, a gente traz aqui no Novo Dia. E também seguimos acompanhando a situação no Laos, no Sudeste Asiático, onde 2 pessoas ainda estão desaparecidas numa caverna. Mergulhadores de resgate foram chamados de volta ao local para se prepararem para uma possível missão de busca. Um mergulhador australiano que participa dessas operações enviou um vídeo à CNN. Vamos acompanhar. Hi, I'm Josh Richards. I am here at the mine site in Laos. We've just hiked in and currently there's a caving team in there at the moment. We've heard the request that we need diver support. It sounds like potentially the flooding, the rainfall from yesterday has pushed the waterline back up. Having a map from the miners who were rescued yesterday, we now know that there's a passage beyond. It sounds like it's even tighter and more unpleasant than what Miko and Benz have been diving through to previously. So we're potentially going to be heading in at some stage to try and support and try and search for these 2 missing two missing miners. From what we know, there is a significant air pocket that is considerably further on, another 100 metres or so through fairly lethal passage. That the only place they could still be would be there. So we are potentially going to be pushing through to try and provide support and see if we can search the remaining tunnel.